Nesse momento eu lhe convido a nós abrirmos a palavra de Deus no texto, segundo escreveu o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Nós já estudamos com vocês uma parte desse texto, ou pelo menos uma parte, né? A primeira parte do versículo 12. Nós estudamos com vocês na última quinta-feira. Hoje nós queremos dar prosseguimento. Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 17, onde o apóstolo Paulo recomenda aqui algumas virtudes. Na verdade, ele recorda aqui algumas virtudes que devem ser cultivadas pelos crentes, pelos cristãos, por aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Assim nos diz o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, e tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos, na Tua presença, ó Deus, te agradecer desta feita pela palavra que nós temos em nossas mãos, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de buscar o aprendizado, de buscar a orientação nela, ó Deus. Que nesta noite esta palavra ela seja guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a renunciar tudo aquilo que não te agrada e que a Tua palavra, Senhor, ela encontre morada, ela encontre guarida no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, somos fãs ou discípulos de Jesus Cristo? Eu repito a pergunta. Somos fãs ou somos discípulos de Jesus Cristo? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Se somos fãs apenas de Jesus Cristo, estaremos sempre na zona de conforto, estaremos sempre e vamos prosseguir até onde for bom para nós. A nossa vida não passará de uma vida apática, estéril, espiritualmente falando. Mas se nós formos discípulos, nós estaremos prontos a levar a cruz de Jesus Cristo. Foi aquilo que Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois ser cristão é, na verdade, nós termos disposição para aceitar a cota de sofrimento. Saber que nem tudo será flores, nem tudo será rosas em nossas vidas. Ser cristão é saber que a eternidade é graça de Deus. Foi um presente de Deus, um dom gratuito, é um favor imerecido. Mas é também, ao mesmo tempo, entender que a vida cristã, ela cobra de nós um custo. Quem disser isso de forma diferente estará equivocado. Estará pregando um evangelho que não é o evangelho. Pois Cristo sempre falou das dificuldades. Ele disse: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Certa feita, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim deixando claro que a vida cristã, que a fé que nos alcançou, nos conduz por um caminho, muitas vezes espinhosos e dificultosos de andarmos. Ser cristão é
nos oferecer, não é apenas receber, é de fato pagarmos o preço. Ser discípulo, na verdade, é viver de forma diferente, é ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo simplesmente do homem, mas é ação divina, é ação de Deus. E Paulo escreve essa carta a discípulos. Ele não escreve essa carta simplesmente a fãs ou admiradores de Jesus. E por isso aqui ele expõe uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da prática da fé. A doutrina daquilo que nós dizemos crer. É interessante que Paulo começou essa carta expondo as profundezas de Deus, a maravilhosa virtude, graça, soberania, poder de Jesus Cristo. Mas a partir desse capítulo, a partir daqui e anteriormente, ele já vem tratando de uma vida prática, a partir do versículo 3, do capítulo 3, aliás, aí ele vem tratando, e ele vai tratar de coisas extremamente práticas, e ele, de fato, orienta aqui a discípulos, a pessoas que estão comprometidas, que se comprometeram em levar a cruz de Jesus Cristo, e essa palavra é para nós. Percebemos que Paulo ele vem falando de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que deveriam se despir das roupagens do velho homem. Ele já disse isso da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira. Paulo já disse isso. Olha, tirem essas roupas. Joguem fora essas roupagens, porque elas não servem, elas não cabem mais em vocês. Estas são as roupagens que já não serviam mais para eles. E a expressão de Paulo no texto é despojai-vos. É uma expressão, é uma ordem, é um mandamento. Mas de 12 a 17, agora o mandamento é revistam-se. Ou seja, tomem sobre vocês vestes novas roupagens. E nós já vimos com vocês na última quinta-feira que Paulo apresenta 3 roupagens aqui, as quais nós como cristãos precisamos nos revestir. Ele diz primeiramente que nós devemos nos revestir de misericórdia. Aí no início, na segunda parte do versículo 12, ele diz de ternos afetos e de misericórdia. Mas Paulo também ordenou aqui que os cristãos tomassem sobre si as roupagens da bondade, sejam bondosos. E em terceiro lugar, ele orientou aqui aqueles irmãos a tomarem sobre si as vestes da humildade. E hoje nós queremos dar prosseguimento ao texto, falando de mais 3 roupagens aqui que Paulo vai apresentar. A roupagem da mansidão, da longanimidade e do suporte fraternal. 3 coisas, E depois nós estaremos vendo com vocês ainda a roupagem do perdão, do amor e da gratidão. Mas o mandamento de Paulo aqui, continuando o nosso texto, mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar juntos. Paulo vai dizer no versículo 12 que o mandamento aos discípulos de Jesus é revistam-se de mansidão, ou com mansidão. Acompanhe comigo aí. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, e Paulo vai acrescentar aqui de mansidão. Qual é a imagem que nós temos de uma pessoa mansa? Qual é a imagem que nós temos definida em nossa cabeça de uma pessoa que é mansa? Seria uma pessoa passiva, fraca, vencida? Não é sobre isso que a Bíblia está falando. E não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Mansidão, aqui no texto, significa poder sob controle. É poder que está sendo dominado. É um poder que está debaixo de domínio. É submissão sob provocação. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mansidão aqui vai refletir alguém ou a imagem de alguém que tem todo o poder para agir com força, para agir com ímpeto, com violência, mas que escolhe agir com mansidão. O comentarista William Hendricks, no seu comentário, ele vai afirmar que mansidão é a disposição de abrir mão de direitos, de sofrer danos ao invés de cometê-los. Na nossa mente aqui vem uma pessoa robusta, uma pessoa cheia de força, uma pessoa cheia de ímpeto, mas que agora, alcançada pela graça de Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela abre mão da sua força.
ela abre mão até muitas vezes dos seus direitos para ser manso, porque ela é uma pessoa agora habitada pelo Espírito Santo de Deus. No original, essa palavra nos remete a uma auto-obediência, mas algo que está submisso a Deus e à sua vontade, a quem todo cristão deve estar submisso. É manter os poderes da nossa personalidade submisso a Deus pelo Espírito Santo. Uma pessoa ela só será mansa de verdade, nesse termo aqui que o apóstolo Paulo está falando, que a palavra de Deus nos apresenta nessa noite, se nela for conservado o domínio próprio, e o domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a lista lá que Paulo apresenta, quando ele escreve aos Gálatas, nós vamos encontrar o domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Logo, para que uma pessoa de fato seja mansa, de acordo com o que Paulo está apresentando aqui, ela precisa ser habitada, ela precisa ser templo e morada do Espírito Santo. O sábio Salomão, no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32, ele escreveu o seguinte: quem é tardio em irar-se vale mais do que o valente, e quem domina a sua alma mais do que quem toma uma cidade. Então veja aí, o que Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, ele descreve sobre a mansidão. Ele diz que quem é tardio em irar-se, ou seja, quem é manso, vale mais do que o valente, ou seja, a mansidão é mais valiosa do que a valentia. E quem domina a sua alma mais do que quem toma uma cidade. Aquele que tem a sua alma sob domínio é muito mais precioso do que aquela pessoa valente, aquela pessoa robusta que tem a força de tomar uma cidade. O Warren Wiersbe é um comentarista citado diversas vezes pelo reverendo Hernandes. No seu comentário, ele vai dizer que essa era uma palavra que descrevia o vento que abrandava o calor, o remédio que curava, um potro domado. Todos esses casos implicam poder. O vento pode se transformar em tempestade. Uma superdose de remédio pode matar. Um cavalo pode soltar-se e fugir. Mas esse poder está sob controle. A pessoa mansa não precisa perder as estribeiras, pois tem tudo sob controle. Entende? Qual é a mansidão que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma mansidão que é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus, pelos preceitos de Deus em nossas vidas. A Bíblia vai apresentar alguns exemplos de pessoas mansas, né? Concordo com o reverendo Hernandes quando ele fala sobre Moisés. Ele diz que Moisés era o líder de punhos de aço, que tirou o povo de Israel do poderio do Império Egípcio, mas ele é considerado o homem mais manso da terra. Está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era um homem manso, a despeito de ter libertado o povo, a despeito de ter tirado o povo do Egito, né? Ficou conhecido como aquele líder dos punhos de aço, mas ele foi denominado de o homem mais manso da terra, porque ele desfrutava e ele estava sob o domínio do Espírito Santo. E Jesus é o maior exemplo que a Bíblia apresenta de mansidão. Mansidão e humildade de coração. Mateus 11, 29, nós vemos ali Jesus sendo apresentado, fazendo convite às pessoas virem a ele, porque ele é manso e humilde de coração. Mas continuando, o apóstolo Paulo ainda vai apresentar uma outra roupagem aqui, pela qual nós, os crentes, os cristãos que professamos a nossa fé em Jesus, devemos tomar sobre nós. O mandamento aos discípulos de Jesus é: revistam-se com, vamos ler aí no texto, ele diz: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. De bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Paulo vai dizer aqui, vai apresentar diante de nós essa outra roupagem, que é longanimidade.
Essa palavra um pouco difícil de pronúncia, mas que tem um significado bem simples para nós. Longanimidade. Existem muitas definições para esta palavra, como ânimo longo, né? Longanimidade é como se a palavra que nós pudéssemos dividir ela em duas. Ânimo longo, ou seja, um ânimo que é extenso, estendido ao máximo. No original é interessante que essa palavra descreve um espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Ele fala exatamente aqui, essa palavra é adequada para o trato com as outras pessoas, o trato com o nosso semelhante. É a paciência que suporta o outro e, sobretudo, que não conserva amargura na alma. Crisóstomo, que ficou conhecido como um dos pais da igreja, ele afirmou que certa feita essa palavra descreve, ele pronuncia, né, que essa palavra ela descreve alguém que poderia vingar-se se quisesse, mas que decide não fazê-lo. Apresenta aqui, descreve uma pessoa que teria todo o poder e teria talvez toda a razão para buscar uma vingança, mas ele decide não fazê-lo, porque ela é uma pessoa longânima, é uma pessoa de longo ânimo, alguém que não fica aguardando uma oportunidade para vingar-se, para retalhar. Nós vemos muitas pessoas, e muitas vezes até mesmo nós, conservamos esse sentimento em nosso coração, o desejo de nos vingar, de retalhar, de ofender, de retribuir na mesma força, com a mesma severidade, aquilo que nós recebemos. Longanimidade no mundo antigo era também com o contrário daquilo que o mundo grego considerava o correto. Longanimidade não era bem vista, essa expressão ou essa atitude de uma pessoa não era bem vista. Um grego não podia se comportar dessa forma. Um grego, desde a sua infância, ele era educado a não tolerar qualquer insulto ou injúria. A grandeza de um grego consistia no poder de vingar-se. Está vendo que a nossa natureza, que os nossos conceitos, os nossos valores, eles têm, e eles não estão distantes, eles têm uma origem. Os gregos viam dessa forma. Eles viam que a maior virtude de um homem era o poder de vingar-se. E quantas vezes nós conservamos isso em nós? Mas aqui Paulo os instrui no sentido de que a grandeza deles agora consistia em renunciar a qualquer tipo de vingança. Eles não podiam vingar-se. Eles não deveriam vingar-se se eles professavam e se de fato eles eram convertidos, alcançados e transformados pelo Senhor. A Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas longânimas. Por exemplo, o profeta Jeremias. Quantos insultos, quantas violências, quantos ultrajes, quanta mentira ele teve que ouvir, disseram ao seu respeito. Mas ele, na sua trajetória, na sua caminhada, ele demonstrou ser uma pessoa longânima, porque Deus era com ele. O que dizer do profeta Oséias? Instado por Deus a não abandonar a sua esposa infiel, mas suportar a contínua vergonha e restaurá-la à posição de honra. Nesse item também aqui nós não podemos esquecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 53 do profeta Isaías descreve a humildade e a mansidão de Jesus Cristo, a longanimidade de Jesus Cristo, quando apresenta Jesus como um cordeiro mudo que vai perante os seus tosqueadores, que não abre a sua boca, que entrega a sua vida em nosso lugar, nos dando o maior exemplo de alguém longânimo, desse exemplo de longanimidade, né? Então Jesus é o exemplo macro que nós temos diante de nós, e Isaías apresenta isso com uma vívida cena, né? De forma muito clara, de forma muito evidente. Mas Paulo aqui ainda prossegue, nos mostrando uma terceira roupagem. O mandamento aos discípulos de Jesus é: revistam-se de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele vai dizer na primeira parte do versículo 13, suportai-vos uns aos outros. Paulo está dizendo aqui que nós,
como cristão e que aqueles discípulos deveriam se revestir da fraternidade. Da fraternidade. Aqui expresso pela ideia, pela palavra, pela expressão suportai-vos uns aos outros. Mas o que significa suportar uns aos outros? O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Lembramos, como nós dissemos da palavra mansidão, nós não podemos fazer uma interpretação aqui de acordo com aquilo que nós entendemos, mas temos que rebuscar o significado bíblico aqui. Suportar aqui não é aguentar o outro no sentido de tolerar a personalidade do outro. Você já viu aquela expressão, não suporto fulano, não consigo suportar fulano. Não é disso aqui que Paulo está falando. Não é essa a ideia do apóstolo, não é essa a ideia bíblica aqui. Costuma-se dizer sobre algumas pessoas, não se amam, mas se suportam. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Mas a expressão aqui é sejam apoio, sejam suporte, sejam escora, sejam suporte, levem as cargas uns dos outros. A imagem são escoras numa construção. É disso que Paulo está falando aqui. Daquilo que sustenta, daquilo que ampara, daquilo que de fato serve para sustentar, para amparar, para caminhar junto. Suportar aqui é amparar aquele que está fraco, para que se levante, para que não caia, para que não pereça. Definitivamente, a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. Nós precisamos compreender isso. A igreja é o lugar de suporte para levarmos as cargas uns dos outros. E Paulo está lembrando isso aqui àqueles irmãos em Colossos, que apesar deles estarem na igreja, deles terem sido remidos no sangue de Jesus Cristo, de serem novas criaturas, eles precisavam suportar, eles precisavam ser suporte para a fraqueza uns dos outros. Porque ali a igreja não era composta de pessoas perfeitas, como também não é hoje. A igreja, segundo os preceitos de Deus, não é formada por crentes perfeitos, mas a ela é dado o ministério de transformar realidades, de transformar vidas, de caminharmos juntos. É na igreja que os fracos e debilitados na fé são fortalecidos, que os tristes experimentam consolo, onde os fracos são fortalecidos para o enfrentamento das adversidades. É por isso que a igreja existe. O corpo de Cristo é assim, é a caminhada de ajuda, de estarmos juntos, de nos acolhermos uns aos outros. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, cita Silas Falcão, no comentário de Silas Falcão, de uma história bem interessante. Ele conta a história de uma menina chinesa que ilustra bem isso. Aquela menina estava levando nas costas uma criança de 2 anos. Alguém, ao vê-la encurvada sob o peso daquela carga, pergunta-lhe: não acha que a carga está pesada demais para você? E ela, sem pensar muito, responde: não, Senhor, não está pesado. É meu irmão. Porque ela estava levando sobre as suas costas o seu irmão. O ministério de Jesus, ele foi de restauração dos enfermos, dos endemoniados, dos excluídos. Foi ele mesmo quem afirmou: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Então nós como igreja, nós como irmãos, somos chamados a acolhermos aos outros, a caminhar, a sermos suporte, a nos ajudar mutuamente. Hoje nós ajudamos, amanhã nós também precisaremos de ajuda. E é por isso que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E essas são mais 3 vestimentas que o apóstolo Paulo apresenta aí como novas vestimentas para nós, os cristãos. O que é que nós podemos, queridos, aplicar com relação a isso que nós aprendemos nessa noite? Meus irmãos, não temos opções. Se nós somos de Jesus Cristo, nós temos que ser pessoas mansas. Nós precisamos dominar o nosso ímpeto. Tem muita gente que diz assim: eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou continuar assim. É a síndrome do crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo e nós temos que dominar
o nosso caráter, nós temos que dominar os nossos ímpetos e nós temos que ser, e não temos opções a não ser sermos pessoas mansas. Talvez você esteja pensando, não sou manso, pois isso não faz parte do meu caráter, não faz parte do caráter de ninguém. Nós, carnalmente, nós somos pessoas impetuosas, nós somos tendenciosos muitas vezes a levar as coisas para o lado carnal, mas é o domínio de Jesus Cristo na minha e na sua vida que nos faz andarmos de forma diferente e deve nos fazer andar de forma diferente. Lembre-se que, independentemente do seu caráter, da sua personalidade, se você pertence a Cristo, você é uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. Nós não somos as mesmas pessoas. Nós não vivemos mais regidos pelos valores que anteriormente nos regiam. Nós vivemos agora pelos valores de Jesus Cristo, pelos valores da sua palavra. Ser manso é mandamento de Deus para mim e para você. Paulo não está dizendo, olha, se vocês quiserem, vocês podem ser mansos, vocês devem ser mansos. Mas Paulo está falando aqui em tom de mandamento, no imperativo. É um mandamento para você e para mim. A prática da mansidão nos faz abrir mão de nossos direitos, sofrer o dano, muitas vezes ao invés de causá-lo. Em muitas circunstâncias da vida, tendemos a sermos pessoas de pavio curto, de não querermos levar desaforo para casa, como viviam os gregos, como vivemos muitos de nós, a vivermos na carne, a expressarmos as nossas reações carnais. Mas em Cristo nós somos novas criaturas e nós precisamos e devemos ser pessoas mansas. Mas a mansidão também reflete sobre nós o governo de Deus na vida de uma pessoa. Se você diz que é crente, se você diz que é de Jesus Cristo e você não é uma pessoa mansa, você está dando um mau testemunho da sua fé. Você está dizendo o contrário daquilo que você crê. E por isso nós devemos sim ser pessoas mansas, pedir de Deus, clamar ao Senhor, nos colocar diante dele pedindo que ele nos faça pessoas mansas, que nós vivamos de fato a sua palavra, os seus preceitos em nossa vida. Não é a marca de uma pessoa boa, mas a marca de alguém submisso à vontade de Deus, à vontade do seu Senhor. Não devemos ser mansos para nos promover, para evidenciar, mas para evidenciar a ação de Deus sobre nós, a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Somos novas criaturas. Lembre-se que ser manso é para discípulo, não é para admirador de Jesus, não é para fã de Jesus. Ser manso é para quem obedece, é para quem está disposto a levar a cruz de Jesus Cristo e para quem entendeu a mensagem salvadora, a ação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Não temos alternativa. Se somos de Cristo, temos também que vivenciar a longanimidade em nossas vidas. Como é a nossa paciência? Nós somos pessoas pacientes, nós somos pessoas comedidas, nós somos pessoas que temos um longo ânimo. É extenso o nosso ânimo ou nós nos desesperamos rapidamente? Nós vivemos, infelizmente, numa cultura imediatista que cobra resultados rápidos. Nós não temos paciência, nós temos nos acostumado a sermos pessoas impacientes. Quando nós vamos ligar o computador, nós queremos que ele funcione rapidamente, nós não temos paciência, nós teclamos, nós acessamos coisas, acessórios para que ele funcione rápido, porque nós queremos respostas rápidas. Tratamos muitas vezes pessoas como máquinas. Não temos mais paciência no trato uns com os outros. Acumulamos muitas vezes amargura em nossa alma, porque pessoas não responderam à altura daquilo que nós esperávamos. Guardamos no coração um imenso desejo de nos vingar. Quantas vezes é assim? De retalharmos. Nós muitas vezes estamos vivendo dessa forma. Estamos vivendo como aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio. Quantas vezes nós estamos evidenciando isso? Mas a longanimidade que Deus nos deu através de Jesus Cristo, que agora, com a morada do Espírito Santo em nós, somos templo e morada do Espírito Santo. Isso deve transformar o nosso desejo de vingança em benevolência para com o próximo. Isso nos faz lembrar muito bem do exemplo de José do Egito.
foi vendido pelos seus irmãos ainda na adolescência, foi separado dos seus pais, foi separado do convívio com a sua família. E tempos mais tarde, ele encontra com seus irmãos, que o venderam, que o deram como morto. Ele teve a oportunidade de se vingar, e ele não fez isso. Ele reagiu com benevolência, com longanimidade, perdoando os seus irmãos, porque ele não guardou ressentimento. Se você guarda algum sentimento de amargura no seu coração contra alguém, talvez você tenha até razão em sentir e em guardar essas coisas. E talvez você tenha até o direito de sentir o que você está sentindo. Mas lembre de uma coisa: a Deus pertence a vingança. Maior foi a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, em nos perdoar, em nos alcançar, em apagar todos os nossos pecados. O mundo nos ensina a sermos pessoas vingativas, mas eu quero frisar aqui que a palavra de Deus nos ensina a sermos longânimos. Isso é para discípulos. Isso é para aqueles que servem a Jesus de fato, de verdade. Não é para admiradores. Não é para fãs. Né? E, em terceiro lugar, aqui, ainda aplicando essas questões vistas nessa noite, nós precisamos sentir a empatia pelo outro. Nós precisamos ser suporte nas fraquezas dos nossos irmãos. Mas um dia também nós vamos precisar. Nós vamos precisar de sermos amparados. Nós vamos precisar do suporte uns dos outros. Até que ponto nós temos servido de suporte, de escora, para caminharmos juntos, para sermos amparo para os nossos irmãos, de sermos apoio para eles. Alguém já disse que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. É preciso mudar isso. Nós devemos andar a outra milha, como Jesus disse. Não devemos dar somente a capa, mas também a túnica. Foi assim que Jesus orientou e ordenou. Se somos chamados a aconselhar os fracos, os débeis, os imperfeitos, a nos ajudar mutuamente, pois todos somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Não há um que seja perfeito. Por mais pesada que seja a carga, devemos lembrar que se a carga for o irmão, nós precisamos carregar. Lembra do exemplo da menininha que levava o seu irmão sobre as suas costas, pesado, mas ela não sentia tanto o peso porque era o seu irmão? Assim devemos ser nós, sendo suporte uns para os outros. Precisamos lembrar que essa é uma via de mão dupla. É necessário lembrarmos disso também na nossa vivência como cristãos, como igreja. Tem gente que não aceita ser apoiada. Infelizmente, nós encontramos esses exemplos de ser escorada, amparada ou carregada como aquela criança. Nesse caso, aquele ditado muda. A igreja pode ser um exército em que os soldados não aceitam ser socorridos. A igreja não pode ser isso. Para que isso aconteça, é preciso reconhecermos as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados e aceitarmos ajuda. Não podemos amparar, suportar, carregar ninguém avulso, compulsoriamente. É preciso que nós reconheçamos que necessitamos da ajuda uns dos outros. À medida que devemos nos dispor a ser suporte, devemos também aceitar o suporte do outro. Precisamos, inevitavelmente, uns dos outros. Os erros que vemos nos outros, de alguma forma, são nossos também. Afinal, nós somos um corpo. Nós somos iguais. Ser suporte também é para discípulo. Não é para fã. Não é para admirador de Jesus. E eu espero, sinceramente, nesta noite, que nós tenhamos concluído que nós somos, de fato, discípulos de Jesus. Se nós formos discípulos de Jesus, nós tomaremos essas vestes, nós nos revestiremos com essas vestes que Deus preparou para nós em sua palavra. Precisamos demonstrar isso no nosso dia a dia. Se não temos vivido na prática essas coisas, algo está errado conosco. Algo precisa ser reparado em nós. Precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas, pois pela nossa carne não conseguiremos viver a sua vontade. Carnalmente nós seremos bravos, impacientes e orgulhosos. Não viveremos esses preceitos, não tomaremos sobre nós essas vestimentas. Jesus não está interessado em admiradores, em fãs.
mas Jesus está interessado em discípulos que vivem a prática da sua vontade e da sua palavra. E que Ele nos ajude a sermos essas pessoas, pessoas comprometidas com a sua palavra, pessoas que estão dispostas a viverem de acordo com como Ele espera de cada um de nós, que nós sejamos de fato discípulos, não apenas admiradores e fãs.